Olá pessoal, eu sou o professor Carlos e nesta aula vamos dar continuidade ao estudo de sensores de imagem. Na nossa agenda vamos estudar as tecnologias em que esses sensores são construídos, tecnologias CCD, bipolar e CMOS. Vamos ver comparações de vantagens e desvantagens entre as tecnologias. Depois vamos estudar um pouco de fotodetecção aqui só em tecnologia CMOS. Vamos estudar sensores de pixel passivo e sensores de pixel ativo em tecnologia CMOS. Vamos ver também o modo de operação linear logarítmico e um sensor CMOS com o que nós chamamos de Global Shutter, que é um sensor para ser aplicado em câmeras com captura rápida, ou seja, captura flash de imagem. O CCD com o canal embutido. Então, esse tipo de CCD é um CCD que nós temos aqui uma junção PN. Então, tem uma junção PN, onde vai acontecer a captura das cargas. Então, as cargas vão ficar armazenadas temporariamente na interface aqui da junção. E a transferência dessas cargas vão acontecer da mesma forma que nós vimos através do chaveamento entre um CCD vizinho e o outro, entre uma célula vizinha e a outra. Então, primeiro acontece a distribuição, quando nós ligamos duas células vizinhas, depois desligamos a primeira e a carga se move teoricamente completamente para a segunda. É claro que existem perdas, mas idealmente se moveria a carga completa. Movendo para a célula seguinte vizinha, o mesmo procedimento. Então, o procedimento segue até que a carga seja totalmente transferida para o circuito de saída. O que nós chamamos de um amplificador de saída, na verdade, a transferência de carga acontece até que essa carga chegue a este circuito que é um amplificador, tem um nome de amplificador, mas na verdade ele é um seguidor de emissor, ou seja, nesse caso aqui um dreno comum. E o dreno comum ele não amplifica, na verdade ele reduz um pouquinho o sinal. A grande vantagem dele é que ele não consome a carga do sinal de saída. Ele simplesmente, como ele tem altíssima impedância, ele vai transferir o nível de tensão resultante da carga que chegar até esta porta. Ele vai transferir esse nível de tensão para um circuito de saída que tem uma baixa impedância e que pode ser ligado numa carga, pode ser ligado a uma carga com consumo razoável, sem interferir com a carga que veio através do pixel, quer dizer, dos pixels ali do CCD. Então esse aqui é um exemplo de um amplificador de saída usado aí no CCD da Tektronix. Bem, o uso da tecnologia CMOS, ela, como a gente falou na história lá, começou o uso dessa tecnologia a partir lá do início da década de 60, quando conseguiram sintetizar o primeiro transistor MOS. E nesta época, aqui em torno de 1965, um transistor tinha um preço, em média, maior do que $1. Então, nós vemos aqui uma foto de alguém na década de 60 segurando um rádio transistorizado, onde estes rádios
possuíam transistores discretos, na maioria dos casos, e o preço unitário desses dispositivos era bem alto, comparado ao que nós temos atualmente. Aqui, 2005 não é atualmente, já faz 15 anos que se passou. Nós temos aí basicamente uma duplicação a cada 18 meses da densidade de integração. Até mais ou menos o ano 2000, essa densidade ocorria dentro de uma única célula, por exemplo, falando de microprocessadores, nós tínhamos a duplicação da densidade dentro de um único núcleo. A partir do ano 2000, essa duplicação passou a ser feita em múltiplos núcleos. E em 2005 nós tínhamos aí um microprocessador que operava na casa de 3.2 GHz. Na verdade, não mudou muito de lá para cá a frequência de operação. O que mudou foi a quantidade de núcleos que nós temos operando. E nesta época, o equivalente a 1 milhão de transistores custava cerca de $1, que é muito. 1 milhão de transistores nessa época já se tornou mais barato do que um único transistor lá na década de 60, em meados da década de 60, para vermos como foi a adoção da tecnologia CMOS ao longo dos anos. Então nós temos aqui um gráfico que mostra como foi o crescimento aqui da adoção da tecnologia CMOS em 20 anos, de 82 até 2002. Então as tecnologias bipolares continuaram em utilização para construirmos o funcionamento de circuitos analógicos. Então ela se manteve aqui com uma certa constância, mas o crescimento da utilização da tecnologia CMOS foi gigantesco ao longo desses 20 anos e de lá para cá, que já fazem 18 anos, esse volume de utilização só vem aumentando. E aqui algumas comparações entre as tecnologias bipolar e CMOS. Nós temos na tecnologia bipolar uma requisição de corrente muito alta comparado com a tecnologia CMOS. Entretanto, nós temos uma rapidez de desempenho de circuitos analógicos, considerando que uma corrente mais alta, uma densidade de corrente mais alta necessária para a operação resulta em uma frequência mais alta. Isso aqui são pares correlacionados. Por quê? Porque já que o circuito opera com uma corrente mais alta, teoricamente nós conseguimos fazer ele operar também em uma frequência mais alta. Tecnologias bipolares têm junções maiores também. Aqui já é uma desvantagem que também interfere aqui no caso, na frequência da operação, porque se as junções são grandes, nós temos que esperar a distribuição do potencial se igualar em toda a junção para nós podermos esperar qualquer operação da célula. Então seria uma desvantagem aqui com relação à frequência de operação em tecnologias bipolares. Aqui, o tamanho do transistor em tecnologias bipolares maiores do que em tecnologias MOS, número de etapas de processamento também maiores, consumo de potência em stand-by, ou seja, se nós temos uma porta lógica feita em tecnologia bipolar, se ela não estiver em um processo de transição de um nível para outro, ela está consumindo potência. As células feitas com transistores MOS, elas teoricamente só consomem potência na transição entre níveis. Nos níveis estáticos, alto e baixo,
ela não existe consumo, ou o consumo é o mais baixo possível. Isso já não acontece nas tecnologias bipolares. Elas possuem um consumo bem mais alto do que as tecnologias CMOS. Aqui, a espessura do óxido, ela é muito maior para ser feito numa tecnologia bipolar. Então nós temos, por conta disso, uma dificuldade em construir uma fotoporta, ou seja, um gate que responda à luz de forma mais controlável. O desempenho digital é baixo por conta um dos motivos por conta do fator de potência. A demanda do mercado se tornou cada vez mais baixa ao longo dos anos, como nós vemos aqui pelo gráfico. E o avanço tecnológico também ficou estagnado. Por quê? Já que o mercado precisa mais de tecnologias CMOS do que tecnologias bipolares, o que vai acontecer? Pesquisa, desenvolvimento e todo recurso que existente basicamente para pesquisa e desenvolvimento nas fábricas, elas vão ser direcionadas para tecnologias CMOS, enquanto as tecnologias bipolar vão ficar com o que já tem, ou no máximo com o que sobrar de parasitas aqui das tecnologias CMOS. Não existe um investimento tecnológico em tecnologias bipolares, a menos que seja muito específico, mas aí envolve gastos a fundo perdido, que não é assim que o mercado funciona. Bem, comparação entre tecnologias CCD e tecnologias CMOS. Primeiro, a eficiência na detecção de fótons em tecnologias CCD é muito mais alta. Eles são dispositivos projetados especificamente para isso, para detecção de fótons. Então, teoricamente e na prática, o que nós vemos é uma eficiência de detecção mais alta. Tecnologia CMOS, o que nós temos é basicamente efeitos parasitas para fazer esse tipo de detecção. A eficiência de transferência de sinal também é mais alta. Então, nós temos aqui a transferência de carga, apesar de ser uma transferência serial, mas pela forma e pela especialização do processo, do procedimento, essa eficiência é muito maior do que em tecnologia CMOS. O fator de preenchimento do pixel é alto também com relação à tecnologia CMOS. Nós temos aqui os pixels construídos em cima de uma porta. Então, o processo de transferência de carga acontece basicamente aplicando potenciais nessa porta. Então, proporciona aqui um fator de preenchimento muito maior em tecnologia CCD do que em tecnologia CMOS. E também nós temos uma quantidade de ruído mais baixo em tecnologia CCD por vários fatores. Um fator de preenchimento ser mais alto. Como o fator de preenchimento é mais alto, a capacitância equivalente daquela porta seria... ele conseguiria absorver ruídos Schottky que acontecem esporadicamente por conta de movimento de cargas, tanto por choques mecânicos de cargas dentro das junções, quanto por geração térmica. Nós temos processos complementares CMOS, CCD de custo alto, ou seja, se nós quisermos aplicar construir uma câmera CCD acoplada a um processo CMOS, não vai ser simples. Nós vamos ter que utilizar geralmente um empacotamento aqui de duas tecnologias diferentes. A complexidade de fabricação de tecnologias CCD é maior do que a tecnologia CMOS. Disponibilidade de fábricas é baixa, porque a maioria das fábricas se dedica à disponibilização de tecnologias CMOS e não tecnologias CCD.
o custo de fabricação em tecnologias CCD é mais alto que tecnologia CMOS. Ele tem também uma alta sensibilidade para blooming e smell, principalmente porque a transferência de sinal é feita de forma serial, então pode ficar aquele rastro na imagem. Risco de falha também é muito maior, por pixel, e é difícil nós, uma vez o pixel estando com defeito, não considerar ele no processo de transferência de carga. Tensões de operação em CCD muito maiores do que aquelas aplicadas em tecnologias CMOS. Números de linha de clock, tensões variáveis altos também, porque nós temos aqui uma imensa quantidade de linhas e colunas de conexão que precisam ser chaveadas. Funcionalidade eletrônica do chip é baixa, porque ele não é construído para ser um circuito eletrônico em si, é só mesmo para ser um sensor de imagem, e precisa ser acoplado a um outro sensor para que seja realizado o processamento de sinal do sinal de imagem que é detectado pelo sensor. A velocidade de leitura é baixa, porque é uma operação serial, e ele tem uma baixa funcionalidade também para zoom. Então, muito por conta da velocidade de transferência. Depois que os dados estão em memória, então dá para aplicar um zoom, mas fazer isso diretamente do sensor não é uma tarefa simples. Desvantagens da tecnologia CMOS. Bem, nós temos camadas e etapas projetadas para funcionalidade eletrônica e não para fotodetecção. Então, é uma tecnologia feita para o funcionamento de circuitos eletrônicos, principalmente circuitos digitais. A tecnologia CMOS não é construída para operação de circuitos analógicos, mas basicamente circuitos digitais. Então, fotodetecção, assim como funcionalidade analógica, é uma aplicação parasita dessas tecnologias. Então, nós temos uma alta tendência para camadas mais rasas, prejudicial para comprimento de ondas maiores, ou seja, essa tendência ela faz com que as ondas, por exemplo, do vermelho, elas possam acontecer depois da junção, o que impede que o fóton do vermelho seja detectado, por exemplo, ou até do infravermelho, principalmente infravermelho longo. Infravermelho médio e longo ele já passa direto, então ele se torna praticamente transparente a esses comprimentos de onda. Ela tem uma alta tendência para maiores níveis de dopagem, menor espessura da região de depleção também tem a ver com essa tendência. Alta tendência para redução da excursão do sinal analógico, ou seja, eu tenho uma baixa excursão de sinal, principalmente em tecnologias que trabalham com tensões de operação de 1 volt. A gente não consegue ali uma excursão razoável para fazer operações de circuitos analógicos, por exemplo. Nós temos uma alta influência da variação da estrutura do sinal no pixel. Então, a tensão VT ela varia de pixel para pixel. Então, o transistor de buffer vai causar o que nós chamamos de distorção espacial, ou FPN. Nós temos um alto nível de stacking, que são camadas empilhadas, que são prejudiciais para a incidência oblíqua de luz. Então, se o raio vir perpendicular, a gente consegue detectar, mas se ele vir numa direção com um ângulo alto, já às vezes menor do que 45 graus, já não é fácil detectar esse sinal. Então, nós temos uma baixa eficiência na transferência do sinal por conta do ruído de linha. Então, apesar de a leitura poder ser feita diretamente
do sensor. O ruído de linha ele torna o dispositivo menos eficiente, por exemplo, que o CCD, então aqui é algo a ser trabalhado sempre. Nós temos um baixo fator de preenchimento, porque já que nós construímos o sensor e toda a eletrônica de controle na mesma região do semicondutora, então nós temos uma baixa, sobra uma região muito pequena onde nós podemos construir o fotodetector. Então, o fill factor dele, fator de preenchimento com relação ao CCD, é baixo. Então, alternativas, nós temos CMOS modificados, que aí já são tecnologias mais específicas para a construção de sensores de imagem. Eles já não são tecnologias muito específicas para a construção de circuitos eletrônicos. Elas servem, é claro, mas elas são trabalhadas de forma que nós tenhamos uma maior eficiência quando construirmos sensores de imagem CMOS. Então, nas tecnologias CMOS, quais regiões nós temos disponíveis para a construção de sensores de imagem? Por exemplo, nós temos essa junção, que é uma junção P+, P-, nós temos uma junção N+, N-, então isso aqui é uma região. Nós temos essa região aqui, que é uma região, essa aqui, uma região de porta, por exemplo. Nós temos essa outra junção, PN, aqui do poço. Nós temos essa outra junção, P+, N, N-, e nós temos essa outra região, que é N+, N-. Então, nós temos essas regiões disponíveis. Todas elas podem atuar como junções, elas têm camadas de depleção, elas têm camada de depleção por efeito de capacitância MOS. Então, nós podemos utilizar estas junções para a construção de fotodetectores CMOS. Então, aqui nós temos exemplos de fotodetectores CMOS feitos com junções diferentes. Então, nós temos aqui uma região N+, com o P-, então vai gerar a camada de depleção, vai gerar a fotodetecção. Aqui, do mesmo jeito, todas estas junções iguais. E aqui nós temos também uma porta, um componente fotodetector que detecta pixels na forma detecta fótons. E cada fóton que é detectado pelo processo avalanche, ele aumenta muito a corrente. Então, esse tipo de fotodetector aqui, ele serve, por exemplo, para detectar fótons em regiões com pouquíssima luminosidade. Então, um fóton que chegue e seja capturado pela junção, a corrente é super amplificada aqui pelo efeito avalanche. E a leitura do sinal. Em tecnologia CMOS, cada pixel ele é construído na forma de um elemento de uma matriz XY. Então, se eu quiser selecionar qualquer pixel da minha matriz, basta eu selecionar a linha e a coluna em que se encontra aquele pixel. Então, por exemplo, esse aqui, selecionei essa linha e essa coluna. Então, primeiro pixel selecionado, o pixel A. Então, a informação desse pixel vai ser jogado aqui para o meu circuito de saída. Aqui nesse outro caso, selecionei a linha 1 e a coluna 2. Então, a informação desse pixel vai ser trazido para o meu circuito de saída. E aqui, selecionei a linha 3 e a coluna 3, e a informação desse pixel vai ser levado para o meu circuito de saída. Então, basicamente, a leitura do sinal em tecnologia MOS é realizada desta forma.
isso é uma seleção digital mesmo, que é 1 ou 0, dependendo da forma que for construída aqui as portas, se ela funciona sendo acionada com 0 ou com 1, então você aciona com um pulso digital. E aí lê e pode desligar ao mesmo tempo. Depois da leitura, esse sinal pode ser removido, que o processo já foi realizado. Então, sensores de pixel passivo. Esses sensores de pixels passivos, eles são sensores que eles são construídos pensando em um alto fator de preenchimento, porque nós temos uma eletrônica de controle muito reduzida aqui, então nós temos apenas um transistor que faz o trabalho de chaveamento, que vai conectar esse pixel à coluna de leitura. Entretanto, como esse fotodiodo ele é um fotodiodo não tão eficiente, eles não são construídos para terem uma alta capacitância, por exemplo, o que vai acontecer? Quando ele for conectado à linha de leitura, o ruído dessa linha, isso aqui é um metal, é uma antena, na verdade. Então, qualquer ruído que tiver aqui nessa antena vai, ao mesmo tempo, vai entrar em ressonância com a carga deste fotodiodo e vai adicionar esse ruído. Então, quando você fizer a leitura desse sinal, ela já vai vir com ruído muito grande, por conta do ruído da capacitância da própria linha de leitura. Para solucionar este problema, nós trabalhamos, em vez de pixels passivos, onde nós temos um alto fator de preenchimento, entretanto um alto ruído por causa da conexão na linha de leitura, nós aumentamos aqui um pouquinho a eletrônica dentro, reduzimos o fator de preenchimento, mas desacoplamos o sinal do capacitor que recebe, que tem a informação do sinal luminoso recebido, desacoplamos ele da linha. Então, transferimos esta informação para a linha de saída, sem que essa linha interfira no sinal do sensor. E aí, a linha vai ter ruído, sim, mas aí esse ruído já vai ser menor em comparação com a excursão do sinal. Por quê? Porque estamos desacoplando. Nesta primeira situação, o ruído e o sinal eles entravam em ressonância e tornavam basicamente uma coisa só. Então aqui nós temos esse desacoplamento. Então o objetivo: medir a intensidade da luz no fotodetector. O transistor M1 atua, o transistor M1 atua como uma chave on-off, onde ele vai conectar o capacitor à tensão da rede de alimentação. Esse capacitor vai ser carregado e depois, pelo efeito de fotocorrente, ele vai ser descarregado dependendo da intensidade de luz que está chegando nele. E esse transistor 2 ele é um seguidor de fonte ou um amplificador dreno comum, que vai transferir o sinal de uma entrada de altíssima impedância para uma saída de baixa impedância. E o M3 já é o amplificador da linha de coluna, da leitura da coluna, que ele é igual, ele é um circuito similar para todos os pixels de uma mesma coluna. Aqui nós temos ainda um seletor de coluna que não está apresentado aqui, mas ele existe aqui entre esses dois. Basicamente, entre esse transistor, a fonte desse transistor e a linha de leitura, porque todos os outros pixels da mesma coluna vão ser conectados a este sinal, a este amplificador de saída por coluna. A construção
do layout do sensor de pixel ativo é algo como vocês estão vendo aqui. Então, tentando identificar aqui os elementos, nós temos uma região que nós temos um fotodiodo. Aqui nós temos o transistor M1, que seria o transistor de reset. Aqui nós temos a chave seletora entre este transistor e este sinal. Vamos ver aqui. Temos o fotodiodo. O fotodiodo conecta ao transistor de reset. Aí esse mesmo fotodiodo é conectado à porta desse transistor M2, que está bem aqui, a porta do M2. Nós não temos conexão de porta e nem necessitamos de conexão metálica entre o M2 e o M3 aqui na fonte do M2 com o dreno do M3. Então está bem aqui. E nós temos aqui o transistor M3, que é o seletor de coluna. Ele tem essa seleção de porta. Essa conexão não necessariamente está conectada ao fotodiodo, ela nem seria viável ela estar conectada aqui, ela vai só receber uma linha que passa aqui por cima. Nem esse ponto aqui está conectado. Então ele vai ser conectado e vai transferir o sinal desse pixel para a linha de saída daquela coluna, que é esta que passa em amarelo. Então, linha, esses daqui são os controles que acontecem na coluna do pixel. Então, esse pixel pode ser conectado aqui em uma forma matricial e vai gerar o funcionamento que mostramos anteriormente. Aqui estamos apresentando esse layout colocado numa matriz com todas as conexões que vão nos permitir fazer o controle externo desse circuito. E aqui seria já é o chip fabricado, uma microfotografia desta matriz de imagem fabricada. Então, falando do fator de preenchimento, nós temos a área total do pixel, ela engloba a área fotossensível, que é onde nós temos o nosso fotodiodo, e mais a área onde nós construímos toda a eletrônica de controle desse sensor. Então, o fator de preenchimento é a relação entre a área fotossensível e a área total do pixel. Então, o fator de preenchimento aqui de pixels em tecnologia CMOS, eles são tipicamente da ordem de 20 a 30% de toda a área do pixel. Em tecnologia CCD, nós conseguimos chegar a 100% de fator de preenchimento, para ter uma noção aqui da diferença entre uma tecnologia e outra. Nós temos também diferentes modos de operação. Nós comentamos na aula passada, nós apresentamos o funcionamento do pixel ativo, tanto em modo linear quanto em modo logarítmico, e nós temos a possibilidade de chavear entre estes dois modos de operação para obtermos um modo de operação chamado modo de operação Linlog, onde você tem a matriz sensível para detectar regiões de um frame de imagem com baixa luminosidade e regiões com altíssima luminosidade. E aí, se nós estivermos trabalhando com esses dois modos de operação de forma que nós consigamos um bom chaveamento e uma operação rápida, nós conseguimos uma captura flash aqui sem uma deformação dos elementos da imagem. Aqui, por exemplo, uma palheta girando, uma câmera que não é flash, o que ela vai produzir, às vezes, é um rastro e algo totalmente diferente, com uma distorção bem grande do que é o elemento real. Então, esse aqui são os modos de operação linear logarítmico, e esse aqui é um exemplo de aplicação já de captura de imagem
utilizando esses dois modos. Aqui lembrando que o modo linear ele é utilizado para captura de regiões da imagem de baixa luminosidade e o modo logaritmo, regiões da imagem de alta luminosidade. Lembrando que se estivermos utilizando só o modo linear, essa imagem provavelmente ficaria toda branca porque ela estaria saturada. E se tivéssemos utilizando apenas o modo logarítmico, essa imagem nós veríamos aqui um pontinho claro nessa região, ou até essa visão que nós estamos tendo aqui da luz gerada pela lâmpada, mas o entorno dela seria totalmente escuro. Então essa aí é a utilização do modo linear logarítmico. E um APS, um Active Pixel Sensor, para uma aplicação de alta velocidade de captura com o Global Shutter. E aí nós utilizamos um quarto transistor, onde esse transistor é geralmente chamado de transistor TX, aqui, onde ele funciona como uma espécie de memória. Primeiramente, o pixel funciona da mesma forma que o pixel no modo linear, mas esse transistor, quando ele é acionado, ele é ligado e quando ele é desligado, ele segura a carga. Segura a carga no modo que estava, o pixel o fotossensor ele continua aqui integrando, reduzindo a luminosidade por conta da incidência de luz externa, mas esse transistor TX ele funciona como uma memória para a captura do estado do sensor neste instante de tempo. Então é claro que existe uma redução nesse nível de tensão e a partir de um certo ponto ele realmente tem uma redução mais drástica, mas ele consegue segurar esta informação por um determinado período de tempo. O desafio é que esse tempo seja tão longo que nós consigamos capturar essa informação antes dessa informação se perder, ou seja, antes dela se dissipar aqui da capacitância desse transistor. Aqui nós vemos algumas representações do funcionamento desse transistor com uma determinada quantidade de carga e vemos que o tempo de retenção dessa informação ele também é dependente da intensidade luminosa que chega. Então, por exemplo, se nós quisermos fazer uma leitura de um sinal de baixa luminosidade num tempo longo, essa informação provavelmente já não vai mais estar lá. Então, nós temos que fazer todo o projeto desse sensor considerando o tempo que o transistor TX consegue reter essa informação aqui do sinal luminoso que é detectado pelo fotodiodo. Então aqui nós temos a operação aqui de um transistor TX do tipo NMOS e um transistor TX do tipo PMOS. Esse transistor TX ele é construído basicamente, ele isola a região do pixel, do fotossensor, da região do circuito de controle, através de uma porta. Ele é um gate, uma porta, um transistor que, a partir do momento que eu aciono, essa carga é armazenada nesse lado e ela fica disponível por um certo período de tempo. Então, podemos utilizar esta tecnologia com a construção de vários tipos de fotoportas, então de fotodetectores, fotodiodo grampeado. Aqui vemos uma camada P+, com a região P-. Nós temos uma fotoporta, aqui similar a um CCD, e nós temos um fotogate, que também, esta região de depressão, ela é formada por uma
fotoporta e temos a porta de transferência nesta configuração que nós vemos. Então, que não necessita de uma terceira junção N mais dopada aqui para que nós possamos realizar a transferência de carga. Senhores, ficamos por aqui nesta aula de hoje. Fiquem com Deus e nos vemos na próxima aula.